Como destruir um país? Uma aventura socialista na Venezuela, por Marcelo Suano, parte 2. Diante do quadro que se desenhava, a conclusão era de que Chávez não iria mais assumir a presidência e, se o fizesse, seria por tempo curto, forçando a que a Constituição fosse cumprida, ou seja, que ocorresse uma nova eleição. Além disso, apostava-se que, no curto prazo, o vazio produzido pelo líder carismático certamente beneficiaria os bolivarianos, devido ao temor do futuro com a sua ausência e pela comoção de parte da população que dependia diretamente das políticas existencialistas do mandato e de seu regime. Dentre as mais prováveis possibilidades estava a de um regime militar ser imposto ao país, trazendo grandes consequências para a região, pois os questionamentos sobre a democracia na Venezuela desestabilizariam os discursos de parte da esquerda latino-americana. Nesse sentido, mais uma vez a incerteza deu força à mediocridade, ou seja, a manutenção de Maduro acabou sendo vista como uma salvação da ideologia de esquerda, mais do que o regime chavista, da doutrina bolivariana e do governo do PSUV. Em 18 de fevereiro, Hugo Chávez retornou ao país após mais de 2 meses, 71 dias, de afastamento. Ele chegou de surpresa a Caracas e sua presença foi muito usada para mobilizar os partidários. Várias manifestações populares mostraram, sem sombra de dúvidas, que a propaganda maciça do governo, identificando o presidente com o povo e construindo sua imagem de salvador, juntamente com as políticas assistencialistas, produziram efeitos ao longo daqueles 14 anos em que governou. Isso foi tão bem feito que esse segmento da população chegou ao ponto de santificá-lo e a tornar quaisquer posicionamento dos opositores como sendo palavras contra o povo e contra o cidadão venezuelano, logo contra o país. Poucas vezes o messianismo se mostrou de forma tão clara e tão elevada no nosso continente. Por muito pouco, Chávez e seus apóstolos não ascenderam com vida aos céus, levados para sentarem à esquerda de Deus. Ressalte-se que teria de ser à esquerda, pois Deus, agora após a chegada de Chávez, escrito com letra minúscula, não poderia ser louco de colocá-los no lado errado. Se fizesse isso, mostraria desconhecer que, para o bolivarianismo, o lado do bem é a esquerda, razão pela qual Deus estaria mostrando não ser onisciente e acabaria sofrendo uma nova revolta, sendo jogado do paraíso para ter de se virar com Lúcifer no inferno. Essa resposta popular era esperada, uma vez que Chávez era uma personagem amada pela camada mais pobre da população e realmente adotara algumas políticas de inclusão social que produziram efeitos no início de seus 14 anos de governo. Mas as paixões foram estimuladas porque o silêncio sobre a real situação do presidente foi usado pelas autoridades como forma de acendê-las e para criar um ambiente inadequado a qualquer manifestação contrária vinda da oposição. Além disso, a ideia também era produzir um sentimento popular de apoio aos atos que contrariavam a Constituição, especialmente o adiantamento da posse de Hugo Chávez, que seria feita o mais breve possível após sua chegada, talvez no próprio hospital, de onde o presidente despacharia com o vice-presidente, Nicolás Maduro, o qual teria a função de administrar o país enquanto ele se recuperava. A autorização foi dada pela Assembleia Nacional para que ele permanecesse o tempo necessário em Cuba, sendo respaldada pelo Tribunal Superior de Justiça, TSJ, mas os dois posicionamentos adotados por essas instituições, que eram plenamente dominadas pelo partido de Hugo Chávez, criaram uma brecha constitucional, pois desrespeitaram a Constituição ou fizeram um remendo inadequado. Não se sabia se ele optaria por prosseguir na presidência ou se renunciaria para continuar o tratamento em solo venezuelano. A primeira hipótese era mais certa, já que impediria riscos de cisão interna no grupo bolivariano, principalmente com o cenário de serem necessárias novas eleições caso ele renunciasse.
Apesar de ter produzido os resultados estratégicos desejados, a situação política era frágil, pois vários setores, além da oposição, sabiam que o país caminhava numa condição nebulosa e o governo funcionava apenas devido à solidariedade mecânica entre os seguidores chavistas e parte da população que era beneficiada pelas políticas adotadas pelo presidente. Funcionava porque havia esse tipo de solidariedade identificada pelo sociólogo Elmir Durkheim, que resulta da aproximação de pessoas que têm valores e sentimentos comuns, como uma torcida de futebol, em que quase ninguém se conhece, mas gostam da mesma coisa e ficam juntas, um apoiando o outro sem entenderem a irracionalidade do que fazem. E, no momento em que o objeto do amor se desfaz, olham para o lado e veem que só há desconhecidos. O principal líder opositor, Henrique Capriles, deu boas-vindas ao presidente, mas foi rígido nas suas considerações sobre a situação que o país vivia. Declarou no seu Twitter, @HCapriles, Bom dia. Lendo a notícia de que o presidente retornou, seja bem-vindo à Venezuela, tomara que seu retorno gere sensatez em seu governo. Reticências, que o retorno do presidente signifique que o senhor Maduro e os ministros se coloquem a trabalhar. Há milhares de problemas a resolver. Reticências. E, tomara que o retorno do presidente seja definitivo e signifique a paralisação imediata do #Pacotão Vermelho. Referia-se à desvalorização de 32% do bolívar venezuelano em relação ao dólar norte-americano, no caso do Pacotão Vermelho. A recepção do povo foi excelente para a estratégia dos chavistas, mas não havia informações sobre as reais condições de Hugo Chávez, nem possibilidade de construir um cenário estável para o país. Além disso, o seu retorno, da forma como ocorreu, foi apenas um lance do jogo de xadrez entre o governo e a crescente oposição, com o objetivo de garantir apoio popular para a aceleração do processo de estatização da Venezuela, denominado por Chávez como a aceleração da Revolução Bolivariana no rumo da implantação do que ele chamava de, socialismo do século XXI. A questão da saúde do presidente venezuelano Hugo Chávez revelou para o mundo uma fase de guerra psicológica na Venezuela que estava sendo travada antes do combate político previsto para ocorrer nos meses seguintes, quando haveria a luta real entre os governistas e opositores, mas também entre os partidários do mandatário, que, embora tivessem apresentado para a sociedade venezuelana um acordo em torno da continuidade do projeto chavista, mostravam discordâncias entre si e disputavam a herança política do presidente. Desde que retornara ao país, as informações foram de que Chávez se encontrava em fase de recuperação e vinha mantendo o trabalho administrativo do governo, despachando com os ministros e demais autoridades. O vice-presidente Nicolás Maduro informou explicitamente no canal de TV estatal que o mandatário continuava no comando. Afirmou em entrevista ao canal de TV estatal que ele, está dando ordens e trabalhando por seu povo. Reticências. Ele pode dar ordens porque é o chefe da revolução e porque estamos absolutamente subordinados à sua liderança. No entanto, indiretamente admitiu que a situação era bem pior do que vinha declarando, já que, pela declaração, Chávez tinha dificuldades para se comunicar e só conseguia, escrevendo e por outras formas que ele inventou. Você sabe que o presidente Chávez é muito criativo e suas mãos não estão atadas quando é preciso comunicar ordens, orientações e preocupações. A nova batalha de informações, que inclusive levou a essas manifestações de Maduro, começou no dia 27 de fevereiro, quando o embaixador do Panamá na Organização dos Estados Americanos, OEA, Guilherme Coches, colocou em seu Twitter que, o presidente Chávez está morto há 4 dias. Ele estava com morte cerebral desde 30 ou 31 de dezembro. Seus filhos decidiram desconectar os aparelhos. Reticências. O mais provável é que o presidente foi desligado há 4 dias dos aparelhos de manutenção da vida.
A informação se espalhou pelo mundo e incomodou o governo venezuelano, que se viu obrigado a responder à declaração e a acusar Coches por meio do site da rede de TV estatal venezuelana, declarando que, aspas, o advogado panamenho parece gostar de ser o centro das atenções ao divulgar constantes mentiras, aproveitando ainda para responsabilizá-lo pela divulgação de foto errada de Chávez entubado, que foi publicada no jornal El País, que por isso se desculpou pelo equívoco. O diplomata panamenho, por sua vez, triplicou pelo Twitter, primeiro desafiando, aspas, desafio o governo não a me questionar, isso ele faz a todo instante, mas a mostrar Chávez à Venezuela e ao mundo. Não poderão fazer isso. Depois, questionando a provocação, aspas, 6 horas após a notícia sobre a morte de Chávez ter sido divulgada, ainda não o mostraram vivo. Será que farão isso? A questão estava sendo vista de duas formas apenas. A primeira, que Chávez estava morto, embora não se soubesse desde quando. A segunda, que ele estava em estado terminal ou inconsciente e os familiares e seus partidários estivessem esperando o momento certo para desligar os aparelhos. A resposta governamental, que servia para as duas abordagens, era de que o presidente estava se recuperando e mantinha as atividades. Mas não adiantava apresentar provas sobre isso, pois, quaisquer que fossem, elas não seriam aceitas pelos opositores. Maduro declarou, aspas, os traidores jamais vão acreditar em nada que se diga ao povo sobre a saúde de Chávez. A maioria do povo acreditava que a situação era grave e com grande probabilidade de que Chávez realmente já estivesse morto, pois a recusa em apresentá-lo não se justificava apenas pelos cuidados que sua situação exigia. Além disso, as informações sobre novos tumores podiam estar sendo disseminadas pelo governo como forma de manter a população desinformada do real estado de saúde, ou da morte do presidente, criando um amortecedor para quando ela tivesse de ser anunciada. Com esse argumento, ele não seria acusado pelo povo de não ter dado a informação verdadeira, perdendo a credibilidade, ainda mais no momento em que seria escolhido o herdeiro definitivo de Chávez e precisava ser mantida a fé nos princípios da política adotada pelos bolivarianos. Em síntese, a pergunta se voltou para as razões do adiamento da apresentação dos fatos reais, caso se confirmasse que Chávez estava morto, e, dentre as respostas possíveis, 3 começaram a ganhar força. 1. Que estavam buscando formas de contornar a Constituição para evitar qualquer risco de perda do poder. 2. Que estavam definindo estratégia para não permitir uma vitória da oposição no caso de se verem obrigados a realizar nova eleição, 30 dias após um anúncio de afastamento definitivo do presidente. Nesse caso, independentemente de estar ou não morto, mas apenas incapaz de governar. Para tanto, usariam de quaisquer meios psicológicos, dentre eles a consolidação do presidente como mártir, algo que estava sendo feito com afirmações como a de que, aspas, o nosso comandante está doente porque deu a vida por aqueles que nunca tiveram nada. 3. Que estavam tentando resolver as cisões dentro do chavismo sobre quem seria o herdeiro, independentemente da escolha de Chávez. Em qualquer hipótese, o cenário era de que haveria desordem e violência, não se descartando a possibilidade de um golpe de Estado. Se o comandante queria implantar uma ditadura, agora ela poderia ocorrer, mas sem ele no comando. No entanto, chegou-se a um termo. Era melhor manter Maduro como ungido pelo Messias para evitar que existissem riscos para a continuidade do regime. Tenha uma sucessão de, aspas, comandantes ruins, mas tinha de ser este o novo chefe? Ao longo de março, uma pesquisa eleitoral realizada pela empresa local Data Analysis, publicada pelo banco Barclays e divulgada no dia 18 daquele mês, apontou que Nicolás Maduro, o escolhido por Hugo Chávez como herdeiro político, seria eleito com 49,2% dos votos. De acordo com a sondagem apresentada, o candidato opositor, Henrique Capriles,
obteria apenas 34,8% da preferência eleitoral. A situação no país continuava tensa devido ao clima de perplexidade e vazio produzido pela morte do ex-presidente, bem como pela forma como os membros do governo trataram a investidura do vice-presidente Nicolás Maduro, como, aspas, presidente interino, apesar de a Constituição ser clara de que o cargo fosse ocupado pelo presidente da Assembleia Nacional, no caso Diosdado Cabello, o qual, por sua vez, teria de conduzir o processo eleitoral que estava ocorrendo. Foi mais um desrespeito à Constituição, ignorando as regras estabelecidas. As estratégias eleitorais estavam sendo apresentadas e provavelmente a conquista de Maduro seria maior que a de Chávez no ano anterior, 2012, principalmente pelo efeito que a morte do ex-mandatário estava causando em seus seguidores. No entanto, os dados apresentados mostravam que iria ocorrer apenas uma transferência de votos e não um avanço do candidato governista, razão pela qual o opositor fazia comparações de Chávez com Maduro para tentar frear qualquer aumento e até mesmo que muitos chavistas desistissem dele. Não precisavam votar em Capriles, bastaria que ficassem em casa e não votassem em ninguém. Capriles mostrava que Maduro não tinha competência para substituir Chávez, menos ainda para conduzir o país diante da crise que a Venezuela vivia, que ia da esfera política, agora graças ao vácuo de liderança deixado por Chávez, até a economia, que passava pelo desabastecimento por problemas de infraestrutura, de energia, fuga de capital do país, pouco dinamismo na produção e etc., além da insegurança pública que o cidadão venezuelano vinha sofrendo. Além disso, era ressaltado o fato de o governista estar se anulando em relação à imagem do ex-presidente, o que indicava a sua fraqueza. Afirmava, aspas, Nicolás não chega ao tornozelo do presidente Chávez. A maior fraqueza de Nicolás é que parece que ele nem existe, que a campanha é só a imagem do presidente Chávez. Nicolás não está à altura. Eu estava lutando boxe contra Cassius Clay. Agora estou enfrentando um outro boxeador, um jogo diferente. Gostaria de voltar a enfrentar o mesmo atleta. Infelizmente, por decisão de Deus, o presidente morreu. Além dessas comparações, falava do que não fora feito naqueles dias em que Maduro estava no poder. O objetivo era levar o eleitor a pensar no que iria ocorrer ao longo dos 6 anos seguintes. Tentava mostrar ao povo que o interino não tinha programa de governo e, por isso, apenas usava de artifícios para desviar a atenção do cidadão. Declarava, aspas, Nicolás tem 100 dias de governo. Foram os piores 100 dias desses 14 anos. Para os seguidores do presidente, os ministros que eram os corruptos, ineficientes e incompetentes que fizeram todos os danos. Bem, esse é o grupo que quer governar. Fecha aspas. Como o governante não tinha proposta, não poderia falar dos problemas venezuelanos nem conseguia desmerecer os opositores. Ele reduziu sua campanha a falar do suposto complô para matá-lo, com ajuda americana, bem como de ter ocorrido um possível assassinato de Chávez, mas principalmente da divinação deste. Novamente, o recurso mais usado pela oposição também foi chamar Maduro para um debate público sobre propostas governamentais. Se conseguisse levá-lo à discussão, certamente seria uma vitória para os opositores, pois os seguidores de Chávez davam credibilidade ao interino e depositavam suas esperanças por ter sido indicado pelo comandante. Mas poderiam querer ouvir o herdeiro para acreditar que ele era merecedor de toda a confiança que fora ofertada. Era certo que, num debate, ficaria claro como ele era fraco e incapaz. Forçando essa tática, Capriles afirmou, aspas, o país quer que debatamos. Coloco hoje a Nicolás na mesa. Temos um mês. Vamos debater Nicolás e Capriles. Vamos debater a insegurança, a economia, a energia elétrica, a água, emprego, expropriações. Como Maduro havia dito no dia 13 de março, que só aceitaria debater caso o opositor se desculpasse com a família de Chávez
Sobre os questionamentos acerca da verdadeira data da morte do ex-presidente, rapidamente Capriles se desculpou para conseguir fazer o debate antes das eleições, dia 14 de abril, proeza que não havia conseguido com Chaves no ano anterior. Declarou no dia seguinte, aspas, se alguma palavra minha ofendeu o presidente, vai minha desculpa pública. Ou seja, não havia mais justificativa para se evitar o confronto de ideias e de discurso. Os estrategistas eleitorais da oposição, no entanto, preferiram apontar que as constantes declarações de Capriles estavam produzindo um resultado contrário, levando a que os chavistas moderados e alguns cidadãos indiferentes começassem a garantir seus votos a Maduro. Devido ao sentimento de perda despertado e pela irritação contra o opositor, que estava sendo gerada pelas declarações que ele vinha fazendo. Do lado oposto, Maduro e seus apoiadores centravam foco em mostrar o herdeiro escolhido por Chaves como alguém à altura, mas eles vinham adotando estratégia também arriscada, uma vez que estavam colocando o ex-presidente na condição de santo e profeta, quando não, como dito, próximo a uma entidade divina. A título de exemplo, o ministro venezuelano de Planejamento e Finanças, Jorge Giordani, sobre quem falaremos mais adiante, afirmou que o presidente Chaves se imolou. Esses últimos, certamente queria dizer dias, foram difíceis do ponto de vista de sua saúde. Ele se imolou pelo povo venezuelano. Hoje, já que Chaves não está presente, devemos continuar a luta que ele empreendeu, a luta pela qual praticamente se imolou. Nicolás Maduro, por sua vez, foi mais adiante em suas afirmações e declarou Chaves como, aspas, Cristo Redentor dos pobres, e, a reboque, se autoproclamou como seu apóstolo. Afirmou, aspas, se o nosso comandante Chaves foi chamado o Cristo Redentor do pobre da América, nós somos os apóstolos e nos tornaremos os protetores e salvadores também daqueles pobres. Além do mais, vinha fazendo afirmações que podiam levá-lo a baixas considerações por parte dos cidadãos, como a de que Chaves, ao lado de Cristo, influenciara na escolha do Papa argentino, afirmando Maduro durante um ato transmitido pela televisão oficial. Aspas, nós sabemos que nosso comandante ascendeu até a essas alturas, o céu, está frente a frente com Cristo. Alguma coisa influenciou para que fosse escolhido um Papa sul-americano. Alguma mão nova chegou e Cristo lhe disse, chegou a hora. Talvez tenha desejado falar a hora da América do Sul, assim acreditamos. Ele não atentou para o fato de que o atual Papa Francisco, pouco antes daquela época, tinha se apresentado enquanto cardeal como opositor de Cristina Kirchner, aliada de Chaves e do bolivarianismo, e naquele momento chegara a se manifestar simpático à ala conservadora da Igreja Católica, algo que poderia pesar contra as declarações de Maduro no futuro. No entanto, manifestações como essas representam mais que um messianismo. É quase a criação de uma nova religião, uma espécie de desdobramento caricaturesco do cristianismo. Havia certo tempo a percorrer ainda até a eleição, embora muito curto, e, nesse, alguns fatores poderiam beneficiar e prejudicar tanto a um candidato quanto ao outro. No caso de Maduro, corria-se o risco de que o seu discurso se tornasse cansativo e sem inovações, além de ele vir a ser mal interpretado em declarações como essas que divinavam Hugo Chávez. No caso de Capriles, ele poderia gerar uma união em torno de Maduro, caso continuasse usando como estratégia de discurso, diminuindo a personalidade de seu oponente, tornando-o uma vítima capaz de ganhar pontos devido a essa condição que Capriles lhe impôs. Nunca podemos esquecer, a vitimização é uma arma poderosa em nossa região. De qualquer forma, também nessa eleição, os cenários apontavam para uma vitória da situação, no caso do presidente interino. Os fatores estruturais impediam que o voto migrasse para a oposição,
como a massa de dependentes do Estado, os beneficiários das políticas assistencialistas e o grande número de funcionários públicos temerosos de uma política de austeridade a ser imposta pelo candidato da Mesa de Unidade Democrática, Henrique Capriles. Ou seja, parecia que se repetiria o cenário da eleição de Chaves, pois isso era estrutural, tal qual ocorre ainda hoje, apesar das perdas atuais em que os membros do Estado e seus dependentes diretos do assistencialismo não podem aceitar qualquer mudança e se colocam a defender o regime até as últimas consequências. Acreditava-se que tais votos não podiam mudar, mantendo a diferença aproximada de 10 pontos percentuais, como apontavam as pesquisas. Mas havia a esperança de aparecer dentro do chavismo um grupo desejoso de apostar numa inovação sugerida e declarada pela oposição. Desde que tal grupo entendesse essa proposta e visse que os opositores não fariam mudanças bruscas, continuando o trabalho de inclusão social. Por isso, era fundamental para Capriles o debate com Maduro, quando jogaria todas as suas fichas, inclusive para tentar convencer de que era de centro, com certos traços de esquerda. Conforme estava declarando desde a disputa do ano anterior, tal qual também já foi citado, tinha como modelo político e econômico o Brasil. De forma mais clara, ele afirmava querer a inclusão social, com a associação entre Estado e empresariado, e não a exclusão de um dos dois do processo de desenvolvimento econômico. Era o discurso para dizer que o empresariado não deveria ser prejudicado, mas também teria de ser mantido o papel que o ex-presidente atribuía ao Estado, acreditando que isso faria um certo grupo de socialistas migrar para o seu lado, acrescido da comprovação de que Maduro era fraco e incompetente. Ainda assim, caso conseguisse fazê-lo, as chances de vitória eram baixas, de forma que a principal meta do opositor passou a se concentrar em reduzir a diferença percentual entre os dois lados políticos ao máximo possível, já que, dessa forma, Capriles poderia se consolidar como o principal líder da oposição e apostar no futuro breve, quando as prováveis divergências internas do chavismo poderiam enfraquecer o grupo e permitir que um líder de outro segmento político se apresentasse como o carregador das esperanças dos segmentos mais pobres da população venezuelana. Fraude às eleições e diga que foi uma vitória apertada, que a oposição engula o resultado, verdadeiro ou não. O resultado da eleição, no entanto, surpreendeu a todos e surpreendeu muito. Maduro venceu, mas com uma diferença de 1,78%, contra 49,12% de Capriles. Ficou mais claro ainda, o país estava dividido em duas metades quase iguais, altamente polarizado e com ódio à flor da pele. A diferença de 223.599 votos era inexpressiva, levando em consideração que o índice de participação eleitoral, segundo pesquisas independentes, deve ter oscilado entre 60% e 70%. Maduro, ao invés de pedir união, declarou que não conversaria com a burguesia, apostando que a tática do inimigo interno gera melhores resultados para a apresentação do poder do que a busca pela convergência e por um projeto comum. A oposição levantou suspeita e o resultado não foi reconhecido, sendo pedida a recontagem manual dos votos, algo negado pela presidente do CNE, pois, como todos sabiam, o órgão estava sob controle do Executivo. Ele teve apoio da presidente do Tribunal Supremo de Justiça, Luísa Estela Morales, que garantiu, aspas, não existir possibilidade de contagem manual dos votos, já que o sistema eleitoral é eletrônico. Indiretamente, ela ainda acusou Capriles de querer estimular a violência, algo que cairia como uma luva para colocá-lo na cadeia. Declarou textualmente, aspas, estão enganadas as pessoas que acreditam que esse tipo de contagem pode ocorrer. Incita o início de uma luta sem fim nas ruas. Isso, contudo, é mais um ponto que demonstra a fragilidade das instituições políticas e jurídicas do bolivarianismo, pois fazem com que a sociedade seja sobreposta e tutelada pelo Estado e desrespeitada pelo governo. A recontagem de votos era necessária, já que havia muitas suspeitas, não sobre as urnas, mas sobre o controle que o governo tinha do processo eleitoral.
A situação não se acalmou e ocorreram várias manifestações com panelaços e ataques a centros do PSUV. Após os resultados, o confronto entre as partes gerou mortos e feridos, sendo um momento muito perigoso para a oposição, tanto que Capriles veio a público dizendo respeitar a decisão da presidente do CNE, Tibisay Lucena, e pediu calma. O clima de violência na sociedade e de ataque ao PSUV era propício para a instauração da repressão sem desculpas e a implementação da ditadura sem máscaras que Chávez ameaçara em dezembro do ano anterior, começando pelo estado de exceção. Além disso, até essas ações contra as sedes do partido governista eram suspeitas, mesmo porque nunca se pode esquecer da lição dada na Alemanha da década de 30, no conhecido incêndio ao Reich, ocorrido poucas semanas depois de Hitler ter assumido o poder. Até hoje não se sabe quem foi o autor desse incêndio no parlamento alemão, havendo uma ala enorme de pesquisadores que consideram ser mais provável que os próprios nazistas tenham colocado fogo e posto a culpa nos comunistas para, assim, terem a justificativa de reprimir todo o povo, além dos comunistas, liberais e demais segmentos políticos, e propor o fechamento do parlamento. Ou seja, a lição é: não tome como a única ou como sendo a principal explicação aquilo que um governo informa sobre a desordem que está ocorrendo no país, pois ele pode ser o próprio autor do crime cometido, atribuindo-o a outros para justificar a repressão sobre o povo, a extinção da democracia e o massacre dos opositores. Os problemas continuaram e, de lá para cá, o que se viu foi apenas uma repetição da mesma tensão, mesmos confrontos, mesma violência e mesma tentativa do governo de extinguir os opositores para garantir o processo acelerado de implantação do socialismo no século XXI. Quando em vida, Chávez acreditou que a crise pela qual passava o país não seria resolvida por meio de uma convergência, já que os modelos sugeridos por bolivarianos e opositores eram contrapostos em todos os sentidos. Em síntese, as estatizações tinham de ser concluídas rapidamente, acreditando que daí poderia surgir uma produção econômica ampliada, gerenciada pelo governo capaz de solucionar os problemas. Curiosamente, parece que Chávez também sabia que esse dinamismo é improvável numa economia centralizada e estatizada. Por isso, em sua estratégia política, apontou tanto na integração da América Latina. Como se esperava, a posse de Maduro foi tensa e carregada de ameaças contra os opositores. Estes, por sua vez, a partir de então, apostaram em dois caminhos: o afastamento do presidente eleito por vias legais e o avanço de posições, já que ocorreriam outras eleições para os executivos municipais e estaduais, além das legislativas de 2015. A estratégia política era interessante, mas não teve como produzir resultado, desconsiderando o hábito do governo de desrespeitar a Constituição, devido à capacidade repressora que detém, gerada pela grande força bélica que dispõe ao seu lado. Não tem como produzir resultado uma estratégia de ganhar posições sem levar em conta a importância das forças armadas, as milícias bolivarianas por si próprias, e algo que tanto Chávez como Maduro se preocuparam em garantir: o desarmamento do povo, pois, dessa maneira, estaria impedida qualquer hipótese de guerra civil, exceto se ocorresse interferência externa. Porém, essa possibilidade de interferência seria dar de presente a desculpa vitimizadora por excelência dos bolivarianos para justificar qualquer repressão. Nas suas cabeças, o imperialismo quer invadir o país e está financiando uma revolta do povo venezuelano por meio da oposição, que defende os interesses da elite burguesa. Foi exatamente usando desse argumento que Maduro conseguiu governar em 2016 com uma autorização da Assembleia para confrontar os Estados Unidos, podendo, se necessário, agir contra o próprio povo. Sem nos anteciparmos muito, pois ainda chegaremos ao ano de 2014 e há muita coisa para relatar sobre a violência contra o povo em 2013, em 21 de setembro de 2014, Nicolás Maduro anunciou o lançamento do Fundo Nacional de Desarmamento, FND,
no montante de 300 milhões de bolívares, para estimular a população civil a entregar as armas que detinha em sua posse. Para tanto, foram criados 60 centros de desarmamento para receber as armas que seriam entregues pelos seus detentores em troca de recompensa financeira. Maduro declarou, aspas, aprovado e iniciado o Plano Nacional de Desarmamento com esta nova etapa, com os recursos aprovados, com a instalação de 60 centros de desarmamento e com a participação do Movimento pela Paz e pela Vida. Vamos continuar atrás do sonho, atrás da utopia, a utopia de uma Venezuela em paz. É necessário ir ao desarmamento para coroar o processo de paz. É necessário que esse desarmamento seja feito com a colaboração da juventude de sua consciência. O governo estava no processo de retirada das armas da população ao longo dos últimos anos. Em 2013, foi aprovada a lei que aplicava pena de até 20 anos de prisão por porte de armas, baseando-se numa necessidade exposta por estatística de 2009 que apresentava que, numa população de 30 milhões de habitantes, havia 15 milhões de armas. Os opositores, por sua vez, afirmavam que grande parte dessas armas foram distribuídas em 2002 pelo próprio governo para grupos apoiadores do chavismo, que eram chamados de coletivos, quando ocorreu a tentativa de golpe de Estado contra Hugo Chávez. Esse volume de armas passou a ser redistribuído na sociedade e era usado no crime e na violência disseminada pela população, que apresentava naquele momento um índice de 53 homicídios para cada 100 mil habitantes, o segundo maior do mundo. Era inferior apenas ao de Honduras, que detinha o índice de 90,4 mortes para cada 100 mil habitantes. Naquela conjuntura, como não houve mais esclarecimento sobre o plano de desarmamento da população, sobre como funcionariam os centros e sobre a maneira como o fundo seria usado, imaginou-se que estaria sendo preparada uma ação militar por parte do governo, reduzindo qualquer capacidade de reação por parte do povo. Apesar de saber que as armas de pequeno porte não interferem em questões desse nível. Completando as críticas contra a medida de desarmamento, especialmente apontaram que não existia perspectiva de que os criminosos seriam desarmados e, mais importante, também não existiam garantias de que os grupos pró-governo entregariam os armamentos que tinham em sua posse. Ou seja, a explicação da criminalidade era fraca para justificar a medida, de forma que todos tinham certeza de que o objetivo era impossibilitar qualquer hipótese de reação armada à violência governamental, ainda mais com tantas manifestações e confrontos. Voltando a 2013, como era de se esperar, o ano foi tumultuado e com vários confrontos entre oposição e governo. O restante do mês de abril foi de enfrentamento nas ruas, resultando em muitos mortos e feridos. Nas redes de TV, a polarização foi clara, com governistas acusando a oposição de ser violenta e esta tentando mostrar que buscava manifestações pacificamente, mas era agredida. A Globovision era mais direta ainda e dizia que o governo roubara a eleição. Não foi à toa que Maduro fez de tudo para fechá-la e estatizá-la, tal qual havia tentado Hugo Chávez antes dele. Nesse sentido, a mídia entrou na guerra de forma a ser um dos instrumentos de batalha. As redes oficiais acusavam até os opositores de incendiarem os centros de saúde onde cubanos atendiam pessoas em regiões muito pobres. O hábito cubano de mandar médicos para receber dinheiro como se médico fosse uma commodity, para gerar dinheiro ao Estado, já era atividade comum na Venezuela desde que Chávez assumira o poder. Ele foi ampliando aos poucos a parceria com os cubanos, de forma que parcela expressiva da população questionava as razões de o governo enviar dinheiro para Cuba em troca de serviços e de médicos e não fazer contratos direto com esses profissionais, que poderiam ir para lá de vários lugares do mundo. Questionavam que, se fosse um acordo entre dois países, então que os profissionais não fossem explorados pelo governo de Cuba, recebendo parcela diminuta daquilo que seria o valor acordado por profissional. Em síntese, as críticas foram as mesmas que ocorreram no Brasil com o programa Mais Médicos.
Como a reação dos opositores por lá ocorria havia muito tempo, fazer acusações de que postos de saúde estavam sendo incendiados demonizava mais a oposição, já que os cubanos atendiam em regiões pobres, aumentando o apoio dos segmentos populares que dependiam do Estado, os quais se entregavam ao governo como seus defensores. Por essa razão, as TVs contrárias a Maduro se apressavam em desmentir as acusações de incêndios a centros médicos, mostrando fotos comprovando que eram mentirosas as acusações, já que eles estavam intactos. O resultado dessa guerra midiática, em que os meios de comunicação apenas buscaram apresentar como certo o lado que defendiam, foi o aumento da polarização. As partes da população em confronto passaram a ler e assistir unicamente aos canais que estavam dos seus respectivos lados. Assim, conseguiu-se evitar que o povo fizesse uma avaliação mais próxima da realidade sobre o que estava ocorrendo no país. Para piorar a situação dos antigovernistas, mesmo com essa batalha entre as redes, a oposição estava em inferioridade gritante. Os dois principais canais opositores, a Globovision e a VTV, eram minoritários. Além disso, o povo assistia mais a novela que programa político, e os comentários da oposição eram reproduzidos em horário que não causava muito impacto. Ao contrário do governo, que tinha uma arma excepcional, a transmissão obrigatória de rádio e TV, que sempre era usada para ser colocada no mesmo momento em que qualquer opositor estivesse em canal midiático fazendo acusações, apresentando provas ou questionando o governo de maneira contundente. Era o exercício contínuo do que Chávez fizera na campanha eleitoral de 2012, quando impediu Capriles de fazer discurso e emitir pronunciamentos. Como o dia a dia passou a ficar como se os venezuelanos estivessem constantemente em campanha eleitoral, o resultado foi que a tensão não diminuiu, pelo contrário, só podia aumentar. Preocupe-se mais com a guerra política e deixe para solucionar a crise depois, e a batalha é na economia. O mês de maio teve início com a questão das agressões físicas ocorridas na semana anterior entre opositores e governistas, dentro do parlamento. A troca de sopapos ocorreu devido a uma medida aprovada que impedia de discursar aqueles congressistas que não reconhecessem a vitória de Maduro nas eleições. Tal medida, por si, já ilustrava que a democracia não existia no país, tal qual hoje também não existe. Muitos observadores pelo mundo viram que aquilo era uma afronta ao direito de o representante manifestar suas posições e interpretações da realidade, sendo esse direito uma exigência para qualquer sistema político que queira ser democrático. No entanto, parece que tal princípio foi ignorado pela esquerda latino-americana, para quem qualquer coisa vinda dos bolivarianos era aceitável, até mesmo tal medida, que foi decidida, sabem por quem? Diosdado Cabello. O mesmo que foi para a Constituinte em 2017, articulou os movimentos para que ela fosse convocada e hoje está no imbróglio da reeleição e posse não reconhecida de Maduro. Ele fez o anúncio da decisão e, junto desta, apresentou uma advertência muito curiosa. Declarou, aspas, Chávez era incapaz de machucar alguém. E digo que vocês, senhores da oposição, deveriam ter rezado muito para que Chávez continuasse vivo, porque ele era o muro de contenção de muitas ideias loucas que nos vêm à cabeça. Mesmo que fosse apenas fanfarronice, ameaça mais clara do que essa dificilmente se conseguiria ouvir, embora tenham sido feitas muitas outras do mesmo peso, mostrando que o debate político já tinha chegado ao nível de deterioração total. Já naquele momento, embora na realidade a deterioração tenha começado e permanecido quase no limite por muito tempo. Pode dizer que apareceu logo no início, quando Chávez começou a implantar o bolivarianismo no país. Ainda em maio surgiram gravações apontando que Cabello estava armando um golpe de Estado contra Maduro. A gravação tinha todos os elementos de um filme de espionagem, conforme divulgado
Ela tinha sido feita por um apresentador de TV estatal, Mário Silva, e chegou às mãos do deputado opositor Ismael Garcia, que por sua vez entregou a jornalistas de Caracas. Segundo estava sendo divulgado, o jornalista, quando fez a gravação, desejava entregá-la a Raul Castro, em Cuba, pois ela demonstrava as brigas dentro do governo e a existência de planos para tirar o presidente do cargo, com ações para tornar a sua gestão ingovernável. O apresentador, fantasticamente, foi a público acusando o Mossad, o Serviço Secreto de Israel, e a CIA, a Agência de Espionagem dos Estados Unidos da América, de terem feito a farsa como uma montagem bem feita. Na gravação se dizia também que o ministro da Defesa, Diego Moleiro, tinha problemas com Maduro, mas que ele foi colocado na pasta por Chaves para evitar que subissem outros generais não confiáveis, porque estavam alinhados com o cabelo. E este tinha consigo um grupo de militares dissidentes. Além disso, que Diosdado Cabello comandava um esquema de corrupção de desvio de recursos para empresas privadas, empresas fantasmas de sua propriedade, por meio do órgão estatal CADIV, Comissão de Administração de Dívidas. O caso foi chamado de Mário Silva Gate e foi mais um balde de gasolina sobre a situação tensa do país, que estava na crise de abastecimento e não via como sair dela, tanto que o governo chegou a pedir ajuda dos vizinhos. O resultado do escândalo das gravações, contudo, foi que os bolivarianos chegaram a termo e se mantiveram unidos, independentemente de serem verdades ou não as informações divulgadas, apesar de a então promotora-geral, Luísa Ortega Dias, ter ordenado uma investigação. Isso mesmo, Luísa Ortega, a mesma que em tempos recentes fugiu de perseguição na Venezuela. As ações de Maduro continuaram em um crescente para impedir as vozes dissidentes de se manifestarem. A Globovision foi vendida e passou a se adaptar a outras diretrizes e a retirar programas do ar, além de demitir jornalistas opositores. Também passou a divulgar menos as ações da oposição, adotando o que chamou de linha de centro, indo seu novo dono se reunir com Maduro e depois declarando que a TV, aspas, continuava sendo um canal de notícias, transmitindo os fatos, dizendo a verdade. Vocês sabem as razões pelas quais a Globovision não era bem-vinda neste palácio. Isso não vai acontecer de novo. Assim tinha em mente dar voz às autoridades em seus noticiários. Foi uma vitória para o governo, pois reduziu uma frente de combate contra si. Porém, ainda assim, a oposição continuou crescendo e esperou o resultado da auditoria sobre a recontagem dos votos das eleições, que seria anunciado em junho. O resultado foi o que se sabia. Mesmo que houvesse esperanças contrárias, Maduro foi confirmado no cargo. Capriles argumentou que houve uma falha no processo, pois ele se limitou à recontagem dos votos e não a ver se havia votos ilegítimos, ou seja, não verificou se houve fraude, como votos múltiplos e ilegais, e recebeu a acusação de que estaria desejando fomentar a violência, que já tinha ocorrido em manifestações cujo resultado foi de 11 mortos. O país caminhava entre dois universos que, por sua vez, marchavam paralelamente e se entrelaçavam continuamente. A guerra sem limites entre governo e oposição, ignorando o sofrimento do povo e a crise se manifestando em todos os campos, setores e atividades. Por exemplo, em 3 de setembro, naquele ano, não podemos esquecer que ainda estamos em 2013, ocorreu um apagão elétrico no país, deixando 70% da Venezuela às escuras. Maduro, como era de esperar, culpou a oposição, chamando o acontecimento de golpe elétrico. Ele declarou, aspas, tudo parece indicar que a extrema-direita retomou seu plano de realizar um golpe elétrico contra o país. O que todos sabiam era que a falta de investimentos e de infraestrutura no setor tinha gerado o problema, ou seja, o comportamento governamental se fixava em acusar o adversário para justificar o que ocorria, em vez de haver debate sobre os problemas para buscar soluções.
O mais assustador, mesmo diante da situação em que o país estava, o presidente teve a ideia de criar mais um órgão estatal com o fim de realizar controle sobre o empresariado, independentemente de o Estado estar inchado, de já existirem bloqueios suficientes ao empreendedorismo e ao empresariado, e de que a sociedade estivesse mergulhada numa crise econômica, com desabastecimento e sofrendo diante de uma inflação gigantesca. E criou o órgão superior da economia para combater a guerra econômica, que ele atribuía aos opositores e empresários, igual ao que Chaves fazia, dizendo que era essa guerra responsável pelos problemas do país. O órgão tinha a função de acompanhar, fiscalizar e supervisionar todas as ações e atividades das empresas privadas da área de alimentos, monitorando inclusive sua cadeia de distribuição, e poderia ser acionado por algo similar a um simples disque-denúncia. Caso alguém desconfiasse de alguma coisa, fosse o que fosse, bastaria ligar e informar que o processo se iniciaria. Como é possível ver, é mais uma forma de controle e repressão. Diante do caos e do endurecimento do embate entre as partes, Maduro usou a situação econômica para exigir mais poderes para governar. A governabilidade estava comprometida. As manifestações tinham mostrado que o governo não tinha amplo apoio popular e a oposição vinha avançando. Além de não reconhecer a vitória nas eleições, exigindo a renúncia e trabalhando pelo referendo revogatório do mandato de Maduro, ou seja, buscando nas ruas o apoio para a sua retirada do poder. A situação econômica era o ponto-chave que certamente levaria a que o povo apoiasse o seu afastamento. Por isso, buscou que a Assembleia Nacional lhe desse mais poder, por meio da aprovação da lei habilitante. No entanto, não tinha todos os votos necessários e, quando faltava apenas um para lhe dar a aprovação da lei, conseguiu que os governistas cassassem a imunidade parlamentar de uma deputada opositora, Maria Aranguren, que recebeu do Ministério Público acusações de peculato e conspiração. Assim, sem imunidade, seria alvo de investigação e perderia o cargo. Abria-se a vaga para o último voto que daria ao presidente o poder que desejava. Genericamente, a lei habilitante é uma autorização pelo Legislativo ao Executivo para que este governe e aprove leis sem necessitar da consulta ao Parlamento. Na Venezuela, consta no artigo 203 da Constituição de 1999, que estabelece: Artigo 203. São leis orgânicas as que assim denomina esta Constituição, as que são promulgadas para organizar os poderes públicos ou para desenvolver os direitos constitucionais e as que servem como marco normativo para outras leis. Qualquer projeto de lei orgânica, exceto o que esta Constituição qualifica como tal, será previamente admitido pela Assembleia Nacional, pelo voto de 2/3 dos membros presentes antes do início da discussão da respectiva lei. Essa votação qualificada também se aplicará à modificação das leis orgânicas. As leis que a Assembleia Nacional qualificar como orgânicas serão remetidas, antes de sua promulgação, à Câmara Constitucional do Supremo Tribunal de Justiça, para que se pronuncie sobre a constitucionalidade de seu caráter orgânico. A Câmara Constitucional decidirá, no prazo de 10 dias contados da data de recebimento da comunicação. Se a Câmara Constitucional declara que a lei não é orgânica, perderá esse caráter. São leis habilitantes as sancionadas pela Assembleia Nacional por 3/5 dos seus membros, a fim de estabelecer as diretrizes, propósitos e estrutura das matérias que são delegados ao Presidente da República. Com a classificação e o valor da lei, as habilitantes devem definir o prazo de seu exercício. Ou seja, são leis habilitantes as sancionadas por 60% dos deputados. No caso da Assembleia, que tinha 165 cadeiras disponíveis naquela ocasião, a aprovação se daria pelo voto de 99 deputados. A lei dava ao presidente o poder de governar dentro das diretrizes, propósitos e marcos das matérias delegadas ao mandatário presidencial. Em síntese, ele poderá legislar em temas determinados pelos parlamentares e pelo prazo por eles estipulados. Mas era muito poder, pois dentro desse marco dado pela Assembleia ele poderia inserir o que quisesse.
Bastaria usar de mascaramentos e justificar como sendo necessário para realizar o fim definido pelo Legislativo. Com a aprovação ocorrida no dia 19 de novembro, Maduro se viu com amplo leque de possibilidades para atuar contra a oposição, pois os objetivos que lhe atribuíram foram combater a lavagem de dinheiro e a corrupção para conseguir vencer a crise financeira, fortalecendo o sistema, além de criar mecanismos de luta contra potências que pretendiam destruir a pátria. Assim, teria capacidade de emitir decretos para assuntos que ele julgasse emergenciais para a Venezuela. Os pontos destacados por Maduro seriam, aspas, controle de custos, apoio à produção, proteção salarial, controle de preços e regulação, além de definição de limites de lucros para a iniciativa privada. Ora, como poderia trabalhar para resolver esses problemas sem precisar de aprovação do Legislativo, bastaria considerar que o combate aos problemas econômicos se resolveria pelo combate à oposição e estaria tudo resolvido para ele, mesmo porque considerava que o crime de usura e a especulação financeira no comércio de bens de consumo eram os causadores do problema. Além disso, exerceria maior controle sobre importações e exportações e passou a atuar rapidamente, pois queria algum resultado o mais breve possível, já que em 8 de dezembro, quase um mês à frente, haveria as eleições municipais que, de certa forma, avaliam o grau de apoio governamental existente na população. O tempo que foi dado pelo Legislativo a Maduro para resolver o problema foi de 12 meses. Podendo governar sobre assuntos que lhe ofereciam condições de reprimir diretamente os opositores, e o empresariado, se assim julgasse adequado e conseguisse enquadrar a repressão dentro do grupo de autorizações recebidas. As eleições municipais de dezembro mantiveram o país dividido, apesar do controle exercido pelo governo e pela vitória alcançada pelos governantes no pleito eleitoral com uma margem de apenas aproximadamente 8% de diferença. Conforme dados que foram divulgados pelo Conselho Nacional Eleitoral, houve a participação de 58,92% dos eleitores do total de 19 milhões registrados, e nesse universo o Partido Socialista Unido de Venezuela e seus aliados conseguiram quase 50% dos votos. A oposição, por sua vez, obteve aproximadamente 43% da preferência dos eleitores. Pela avaliação do órgão, ocorreu a vitória do chavismo, mas também um avanço da oposição nos principais centros, como foram os casos de Valência, Barinas e Barquisimeto. Além dessas vitórias, os opositores mantiveram suas posições na Prefeitura Metropolitana de Caracas e em Maracaibo, a capital do principal centro petroleiro do país, Zulia. Maduro foi irônico com Henrique Capriles, comentando que o avanço da diferença de 230 mil para 700 mil eleitores favoráveis ao chavismo foi uma resposta ao caráter plebiscitário das eleições, tal qual Capriles afirmava. Este, por sua vez, declarou que Maduro não entendeu a resposta do povo de que a Venezuela estava dividida e não pertencia a ninguém, não tinha um dono. Os analistas na época concordavam que a vitória nas regiões não tinha se dado por aprovação popular a Maduro, mas pelo que estavam chamando de, aspas, efeito TV de plasma, devido ao fato de o presidente ter feito por decreto, no mês anterior, a redução dos preços dos eletrodomésticos, mesmo que a inflação anual estivesse em mais de 50%. Além disso, na sexta-feira, dia 6, 2 dias antes das eleições, Maduro também assinou um decreto impedindo que os empresários demitissem seus funcionários por um prazo de 1 ano, a começar a valer a partir de 1º de janeiro de 2014, e afirmou, aspas, vou aprovar o decreto em que se estabelece a inamovibilidade laboral a favor dos trabalhadores do setor privado e público, regido pela Lei Orgânica do Trabalho, a partir de 1º de janeiro de 2014 até 31 de dezembro do mesmo ano. Com esse decreto, faço um apelo a todos os que trabalham para que se organizem para trabalhar melhor e produzir mais. Cumpre assim a tradição justa e histórica do comandante Hugo Chávez de proteger todos os anos os trabalhadores e trabalhadoras.
Medidas como essas buscavam manter o controle sobre os empresários e jogar sobre eles o peso de arcar com os custos da crise, suportando as dificuldades geradas pelas ações populistas do governante, as quais atuavam contra a lógica econômica e esvaziariam mais os investimentos, bem como estagnariam ainda mais a economia. No entanto, tais medidas criavam nas camadas mais baixas e mal informadas da população a sensação de que havia equilíbrio ou de que elas estavam sendo contempladas corretamente pelo governo. Maduro estava preocupado com a real divisão do país, tal qual afirmou Capriles, por isso trabalhava para iniciar a implantação da estratégia chavista de controle paralelo da política venezuelana, denominada, aspas, Plano da Pátria, pela qual as instâncias administrativas municipais seriam desrespeitadas devido à criação de comunas a serem dirigidas por personalidades indicadas diretamente pelo presidente, algo que se desobedecia à Constituição e permitia o controle presidencial direto sobre os municípios, independentemente das administrações das cidades que foram eleitas pelo voto popular. Além disso, se o plano fosse aplicado amplamente, estariam sendo dados passos fortes em direção ao regime totalitário desejado por Chávez na sua proposta de aceleração da implantação do denominado socialismo do século XXI, razão pela qual se acreditava que estava mais perto a possibilidade de uma ruptura institucional no país. E veja, estamos falando de 2013. Outras eleições viriam para colocar mais combustível no clima de guerra. Esta última, que gerou a crise de 2019, é uma dessa sequência. Para ilustrar as várias eleições que ocorreram entre 2012 e 2017 na Venezuela, vamos observar esta lista. Fonte: Conselho Nacional Eleitoral. 1. Em 2012 foram feitas as primárias da MUD para eleição presidenciais, governamentais e municipais. Em 12 de fevereiro, as eleições presidenciais. Em 7 de outubro, e as dos governadores estaduais, conselhos regionais. Em 16 de dezembro, uma vez que a região é uma organização geográfica dividida, seja por razões naturais, seja por critérios administrativos, dentro das quais existem os estados e municípios, que elegem seus governantes com determinada autonomia para administrá-los. 2. Em 2013, ocorreram novas eleições presidenciais, em 14 de abril, e as municipais em 8 de dezembro. 3. Em 2014, ocorreram as eleições municipais em San Diego, Valência e San Cristóbal, em 25 de maio. 4. Em 2015, em 17 de maio, ocorreram as primárias da MUD para as parlamentares e as importantes e decisivas eleições para a Assembleia Nacional em 6 de dezembro. 5. Em 2016, não houve eleições no país e 6. Em 2017, ocorreu o, aspas, referendo sobre a aceitação da Assembleia Constituinte, sobre a intervenção do Exército em defesa da Constituição e sobre as eleições presidenciais antecipadas, que foi organizado pela oposição, mas não foi reconhecido pelo governo, ocorrido em 16 de julho, e também a famigerada eleição para a Assembleia Nacional Constituinte, ocorrida em 30 de julho. Declare guerra aos estudantes, que se calem às salas de aula. Dessas eleições, a determinantes foram as parlamentares, pois representaram o corte histórico que levou Maduro ao desespero da ação política da Constituinte. Mas 2014 estava nascendo, e ele foi um campo de batalha com alto grau de violência. Os antigovernistas precisavam manter o apoio que tinham e avançar mais no espaço que estavam ganhando. Para isso, a batalha pelo afastamento de Maduro do governo era um instrumento precioso, pois sabiam que maior parcela do povo não suportava mais o modelo bolivariano, o qual sobrevivia graças à opressão sobre os opositores e às medidas populistas e irresponsáveis do presidente, tais como o, aspas, efeito TV de plasma. Por si mesmo, o mês de fevereiro de 2014 merecia um livro à parte, só para discorrer sobre os embates ocorridos, os quais resultaram na notoriedade internacional de Leopoldo Lopes, que emergiu como grande liderança dos antibolivarianos e ainda pôde virar um Marte.
No início desse mês, uma juíza de nome Halene Tovar Guilhem ordenou a prisão de Lopes para ser processado, uma curiosa inversão, pois num Estado democrático de direito, o cidadão é antes processado para então ser preso. Sob a acusação de vários delitos, destacando-se aspas, associação para delinquir, instigação para delinquir, intimidação pública, incêndio de edifício público, danos à propriedade pública, lesões graves, homicídio e terrorismo. A situação dos confrontos estava cada vez mais dura, com embates físicos diretos entre opositores e governistas nas ruas, e Lopes tinha um perfil diferente do de Capriles, pois não admitia processo transitório com composição entre certas medidas assistencialistas do bolivarianismo e o regime de estímulo aos empreendimentos privados típicos do capitalismo. Por isso, ele era visto como o mais radical dentro da oposição. Da mesma maneira, ele não acreditava que apenas pela via institucional a crise política seria resolvida e a ditadura encerrada. Sabia que era necessária a ação direta. Dentre as ordens da juíza, havia uma que assombra qualquer observador internacional que tenha como princípio a defesa da democracia. Ela solicitou que o Serviço Bolivariano de Inteligência, SEBIN, inspecionasse a casa de Leopoldo Lopes. Isso mesmo. O serviço de espionagem, que em qualquer país democrático do mundo deve ser impedido de exercer atividades de polícia e de investigação contra seus cidadãos, estando essas últimas restritas ao exterior e, no caso interno, atuando com contra-inteligência para identificar ações contrárias ao país, mas não como polícia. Independentemente disso, o SEBIN recebeu a ordem explícita de fazer esse trabalho de polícia interna. Ao longo desse curto período de fevereiro, 125 pessoas foram presas, dentre líderes políticos, estudantes, jornalistas e manifestantes em geral. O governo percebeu que mais líderes estavam se destacando e, uma vez que Lopes estava sob controle, já que a ordem de prisão estava posta na mesa, as atenções se voltaram para outra personagem que viria ganhar notoriedade internacional, Maria Corina Machado. O objetivo era retirá-la da Assembleia Nacional, na qual seu mandato lhe dava imunidade e lhe permitia falar sobre o que via, e sua voz era tão forte quanto a de Lopes. Maduro, como não poderia evitar, mais uma vez acusou de estarem tentando um golpe de Estado. No entanto, cometeu o erro de dar holofote à ala mais radical da oposição, sob a liderança de Leopoldo Lopes, que, por sua vez, soube tirar proveito disso, pois se aliou a estudantes que passaram a se mobilizar de forma mais intensa e dura contra o governo. O serviço de inteligência novamente foi chamado para reprimir os manifestantes com poder de polícia. É assustador, sim, e as imagens de canais de TV demonstraram agentes atirando contra os estudantes, apesar de somente a Polícia Nacional Bolivariana ter autorização para isso. Não se assustem, mas a polícia tinha autorização para atirar. Mais curioso ainda é, no Brasil, a esquerda aceitar isso e rebelar contra um policial brasileiro. Em cumprimento à lei e para se defender, pode atirar contra narcotraficantes armados de fuzil. Maduro, percebendo a reação de assombro da população e da comunidade internacional com as imagens, adotou postura de acusar os agentes, declarando que, aspas, havia um grupo de funcionários que não cumpriu as ordens. Eu mandei aquartelar o SEBIN na madrugada. Essa postura foi vista como um comportamento covarde e de baixo nível, mas, ainda assim, ele não perdeu o suficiente de sua força, pois a base do regime, a parcela mais pobre do povo, não se identificava com aqueles manifestantes. Como disse um ex-líder estudantil dos anos 90, Sérgio Sanches, aspas, nenhum pobre será representado por um Mauricinho com óculos escuros caros, falando que estão passando fome. Isso não cola. O povo venezuelano rejeita a violência, principalmente porque não considera que essas ações são legítimas, e isso tende a fortalecer o governo. E o governo estava recebendo munição para justificar a repressão. Como exemplo, um grupo tido como de ultradireita chamado Chavu levou a um protesto em Altamira um cartaz em que dizia, aspas, Venezuela necessita de ti, mate um chavista. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe um comentário, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos.
Ative também o sininho das notificações.